do olhar do modelo dos campos semânticos, e aí eu vou trazer aqui alguns complementos que não tá, João Pedro? Você vai esperar um pouco para passar, porque eu vou falar primeiro alguma coisa que está nas transparências. Então, quando o modelo fala na lógica da operação, eu me remeto à teoria da cognição corporificada. Esse nome é terrível, a gente já tentou todas as traduções, porque na verdade é o que está incorporado, encarnado na pessoa, ou seja, é aquilo que ela conhece, que ela sabe lidar. Então, na hora que eu penso, eu vou dar um exemplo, antes de dar exemplo em qualquer coisa de matemática, de ciências, então eu vou dar um exemplo, tempo é dinheiro. Quando eu falo tempo é dinheiro, eu vou pensar o tempo com tudo que eu sei sobre dinheiro. Então eu digo assim, o pneu furou e eu perdi o tempo, como se eu tivesse perdido o dinheiro. Você está gastando muito meu tempo, meu filho. Então eu estou gastando, tempo é uma coisa tão etérea, como é que eu estou gastando, deixar de gastar, e ninguém faz esforço para entender isso. Então, na hora que a Marildo põe o exemplo clássico da balança, então a metáfora que surge ali é a equação é uma balança de 2 pratos. Então, tudo que eu, naquela época, porque hoje em dia esse exemplo nós temos que mudar, né, meu bem? Porque as balanças são digitais. Então, tudo que eu sabia de balança de 2 pratos é que eu vou pensar para a equação. Então, na hora que eu for equilibrar um negativo, não vai dar certo. Então, isso é uma coisa, assim, fundamental. Por exemplo, na matemática, um outro exemplo seria da continuidade. Quando a gente vai estudar a função contínua, graças aos céus, que em cálculo a gente dá meia hora só sobre continuidade, não é? Ninguém dá muito, ninguém fala muito do que é uma função contínua, só depois lá na derivada e volta a falar naquela aquilo é contínuo, por isso que deriva. Mas o que acontece? A gente tem uma ideia, e muitos livros de gente boa diz assim, vamos começar pelo intuitivo. E aí o intuitivo seria a continuidade natural. Só que na continuidade natural, quando eu tenho um buraco que eu tenho que pular, ela deixa de ser contínua. E às vezes, no outro caso, não é. Então a continuidade de Weierstrass, ela tem uns pulos que na verdade são esses novos mapeamentos. Mas eu tinha conversado com a Marildo, eu vou mostrar rapidinho um pouco do que a gente montou exatamente para estudar as falas dos alunos e de professores em ambientes interativos de aprendizagem, que na época a gente chamou de contexto interativo de aprendizagem para ficar CIA, que nem a CIA americana, na agora. Então, a gente começa a pensar, porque tudo que a gente está olhando, a gente está querendo olhar como é que a gente produz significado para a equação. É pela balança. Não é, é por outro lado. Então, a gente volta lá um pouco no começo do século, com o Peixoto, que ele dizia que o sentido de uma palavra, de uma expressão, não está na própria expressão. Ao contrário, ela está no jogo desses processos que vão acontecendo. Então, a matriz que precisa é uma coisa muito forte. Então, as palavras e expressões, elas mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. O que quer dizer que ela adquire seu sentido em referência a essa posição. De novo, voltando para o caso lá da balança. O meu sentido está naquela balança. Se eu não fizer uma outra intervenção, eu não tenho como mudar esse discurso. Mais uma. Pode passar mais uma.
Tá? Embaixo é só as referências e depois, se vocês quiserem, eu deixo. Tá? Ainda a pessoa, eu não gosto de ficar sentada na janta. Tá? Ainda a pessoa, todo enunciado é intrinsecamente suscetível de se tornar outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de sentido para derivar um outro. Então, isso aí também faz parte da ideia do núcleo. Eu vou transitar em torno de um núcleo, mas tem vários outros que vão ser modificados para atender aquele, e talvez eu até modifique o núcleo que eu estou pensando. Tá? Aí vem assim, a não ser que tenha uma proibição da interpretação própria. Todo enunciado, toda sequência de enunciado, ela é linguisticamente descritiva como uma série de pontos, oferecendo lugar a várias interpretações. Aí vem o Ducrot. Ducrot fez um livro muito interessante, que é o Dizer Sem Dizer. Quer dizer, eu tenho algumas coisas que eu posso falar e outras que não. E ele diz assim, se a linguagem se restringisse aos códigos, seríamos obrigados a aceitar que todos os conteúdos são expressos de modo explícito. E se a fala fosse explícita, não haveria necessidade de interpretação. Para Ducrot, os implícitos não são uma exceção, são a regra. O que é difícil é que a gente possa se entender, porque eu agora estou falando de um lugar e vocês estão em outro lugar. E por isso que eu detesto esse negócio, ainda mais aqui em cima. E aí eu tenho um exemplo do relógio, que é um exemplo muito clássico também, para quando um aluno chega, ou uma pessoa chega atrasada, eu estou com o relógio na mão. E eu viro para a pessoa e digo, que horas são? Eu não estou querendo saber a hora. Eu estou querendo que ela veja que ela está atrasada e que diga que horas são. Então também temos que tomar cuidado que muitas vezes na fala dos alunos e nas nossas falas tem mais implícito do que explícito. E nós vamos então tentando desvendar essas coisas. Então a gente desenvolveu esse modelo. Esse modelo a gente chamou da estratégia argumentativa, porque é exatamente os argumentos que alunos e professores vão desenvolvendo durante as suas aulas. É proposto pelo Perelman e pela Titeca. Olha, é um modelo que se aplica muito para a advocacia. Você acha o livro deles, a Nova Retórica, você vai achar mais na seção de advocacia do que em seção de educação. Então, ele procura o quê? A controvérsia. O que é a controvérsia? Na hora que um fala é assim, o outro fala é assado, o outro fala não, é diferente. Então, a gente vai começar a ter ali um momento muito bom para a gente estar olhando o que esses alunos estão falando e como que eles vão interagindo, tá? E esse processo de produção de significado são centrais para compreender essas trocas nesses contextos. Então, essas interações, elas se estabelecem com ênfase sempre no processo em que estão envolvidos o professor e seus alunos. O professor, às vezes, pode sair, os alunos estarem trabalhando em grupo, mas a gente tem que olhar para tudo isso. E o vídeo hoje ajuda muito, né? Então, ela procura relacionar o que se diz com o porquê se diz e como se diz. E compreende como racional todo tipo de interação linguística. E aqui, hoje em dia, você vê como é que a gente vai andando. Aqui, linguística, a gente diz linguística, mas está entendendo também oral, escrita, pictórica, não falada, tá? Então, busca as razões que levam os indivíduos a dizerem ou a argumentar do jeito que argumentou.
Então, o trabalho do analista, que seria o pesquisador, ele vai buscar explicitar esse jogo argumentativo. E na outra, ele participa desse jogo e se constitui na apresentação da análise feita para um auditório. A segunda requer do autor explicitar os argumentos que vão sustentar o produto de sua análise. No caso do modelo, é dizer qual é a lógica da operação, quais são os objetos que foram constituídos e por que eles foram constituídos desse modo. Então, o contexto da enunciação é fundamental para a gente poder saber quais são os acordos que essa argumentação se baseia. Então, a gente elencou, assim, 10 passos para poder ser prático metodologicamente. Não tem necessidade dos 10? Não, eu posso, de repente, juntar um com o outro? Posso, mas assim fica mais claro. Né? Leitura exaustiva do material bruto para se familiarizar com o mesmo. É ver 300 vezes o mesmo vídeo para poder começar a editar, para você poder saber do que você vai falar. Aí você vai constituir o seu corpus de análise. Você tem um objetivo e você tem um olhar. Você vai buscar essas controvérsias. Um falou, o meu deu 10, o meu deu 2. Então, por que isso está acontecendo? A enunciação, e aí sim, o meu deu 10 porque eu fiz assim, assim, assado. Buscar argumentos para sustentar a sua tese. Ele diz, eu fiz assim porque teve por exemplo, que a gente estava brincando com sensores e calculadoras, mas antes disso ele falou assim, não, se eu andar 3 minutos e eu voltar 3 minutos, então eu volto no tempo zero. E aí a professora da sala não estava entendendo. Eu falei, ele está fazendo o quê? Ele está usando a reta numérica. Andou 3 para cá, andou 3 para lá e ele fez com a mão. No vídeo ele fez exatamente isso. 3 minutos está no zero. Aí a gente brincou com ele, então você é um super-homem que virou a Terra de novo, parou o tempo. Como é que o tempo vai ser zero se você já andou e já voltou? Mesmo assim, aquilo ainda não ficou muito bom. Aí entra o que a Maria fala da intervenção. Aí nós entramos com sensores, calculadoras para mudar essa fala. Buscou os argumentos, aplica a tipologia elaborada, ou seja, são as categorias que você vai achar. Monta esses esquemas, depois eu posso dar algum exemplo, interpreta, busca pelas evidências, que é para poder dar força, porque isso é que vai validar e conferir, e tornar confiável a análise que você fez. Porque essas nossas análises, um pode dizer assim, mas qualquer um interpreta do jeito que quiser. Sim, mas se eu interpretei desse modo, é porque eu tenho essas evidências todas. Então eu comecei a fazer, agora não tem mais transparência, eu comecei a fazer uma mistura da parte toda da filosofia da linguagem com essa teoria da cognição corporificada e eu acho que tem dado um bom samba. Obrigada. Tinha mais um, né? Quer falar? Não. Achou mais uma transparência aqui. Muito obrigado, Janete. Então, acho que, para perceberem aí, que há uma similaridade, né, nas falas. E eu acho que pode ser uma boa provocação agora. Eu estou vendo aqui meus alunos aqui, tudo com o olhinho assim, brilhando, né? Brilhando. Buscando entender cada vírgula. Viu? E o Amarildo, em particular, recuperou uma fala do Rômulo, né? Que particularmente tem interessado muito,
que é, né? Onde é que você está e eu quero chegar até aí, o que não vem. Enfim, está aberto aí agora. O mais produtivo agora é que vocês se manifestem. Tem um microfone aqui, por favor, quem tiver interesse, eu acho que não é interesse, quem quiser participar, deve participar. E, por favor, se identifique, né? Antes. Se não ficar à vontade para falar, aqui no microfone pode fazer por escrito também, não tem problema. Olá. Olá. Alô. 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 Oi. Boa noite, eu sou o João Viola. Eu queria falar para a Janete, né? E aí eu acho que o Amarildo pode tentar ajudar também, perguntando, né, nesse sentido. Assim, a gente, pelo que eu conheço, né, pode ser que eu conheça um pouco também, a gente nunca tentou fazer uma análise corpórea, né? Uma análise do corpo que fala, né? E eu nunca estudei essa teorização que você apresentou bem rapidamente, mas me interessa muito por conta de uma discussão que vem da filosofia da diferença, né? Que eles falam, por exemplo, assim, né? O corpo vem antes, a aprendizagem vem depois, né? E aí você está falando de uma outra coisa, né? Então eu acho que, assim, aparentemente, para mim, o modelo, né? Que acho que é mais esse movimento mesmo, né? Ele tem possibilidade de diálogos, né? Eu acho que aqui, acho que você foi bem presente falar disso, né? Então eu queria que já você contasse um pouco disso, né? Como é que é ler o processo de produção de significados corpóreos, né? Aí a gente pode tentar discutir isso. E aí eu queria que você entrasse um pouco nessa questão da linguagem, né? E, por exemplo, para nós lá do programa tem muita discussão em termos do Wittgenstein, né? E aí como é que você brinca com isso e vamos tentando discutir essas coisas. Só para... Bom, obrigado pela pergunta, que é excelente, porque é aquilo que eu falei. Quando a gente fala teoria da cognição corporificada, a pessoa pensa no corpo. E eu talvez, então, agora vou me estender um pouquinho mais. Tá? A teoria da cognição corporificada, ela não separa corpo de mente. É impossível você separar o corpo da mente. E aí, hoje em dia, porque quando você falou do corpo que fala, me lembrou muito Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty foi o primeiro pontapé para essa caminhada, mas que já se modificou muito, porque essa teoria da cognição corporificada, segundo o que eu sigo, ela vem dos linguistas cognitivos. Então, a linguagem é o corpo. E tem um neurocientista italiano chamado Gallese, e que ele mostra exatamente isso, que a gente aprende com e pelo corpo, e isso é também a mente. Por exemplo, se eu falar assim, pô, aquela menina, mas aí eu tenho que fazer assim. Aquela menina, ó, passou uma guilhotina aqui, a menina perdeu a mão. Todo mundo sente uma certa ojeriza, mas ninguém perdeu a mão aqui na guilhotina. Mas a gente consegue ter uma empatia com isso. Então, muitas das coisas, por exemplo, por que fala às vezes, primeiro com o corpo? Não é que é primeiro com o corpo, é tudo junto. Quando a gente é pequenininho, que fica brincando de roda, e tem um dentro, tem um fora, a gente está aprendendo sobre conjuntos. Eu pertenço, eu não pertenço, eu estou na fronteira, eu estou dentro, eu estou fora. Então tem muita coisa que a gente faz e que assim, a maneira com que a gente lê esse corpo é através de linguagem e gestos.
Tem muita coisa hoje, começou com o Mac 1000, começou não, mas o que a gente começou a usar na educação matemática em 2000, o Mac 1000, ele trouxe várias coisas. Por exemplo, você tem um gesto que é só um gesto de acompanhar. Número 1, número 2, número 3, você bate aqui, você está só acompanhando. Mas tem coisas que você fala que são reconhecidas como abstratas e que aquele gesto vai se repetir e você vai poder olhar para isso. Então, realmente é uma mistura, é misturar mesmo. Então, existem mapeamentos na teoria da cognição corporificada, um deles é a metáfora, que foi a que eu falei, a equação é a balança. Existem outros que são montagens, eu não tenho uma coisa só. Por exemplo, vou trabalhar com função. Eu não tenho só a representação gráfica, eu não tenho só a representação algébrica, eu não tenho só a tabela, eu não tenho só a fala. E é a partir dessas ligações todas que eu consigo montar um esquema para eu poder trabalhar com isso. Então, a ideia de olhar para essas coisas é uma ideia de olhar muito a fala, que traduz o seu corpo também. Muitas vezes, quando a gente faz transcrição, por que não é bom dar para alguém fazer transcrição? Porque vai transcrever só o que foi falado, não vai transcrever a cara. Ele já sabe, né? Ele sabe, ele foi meu aluno isso. Ele foi meu aluno. Então, a gente acaba vendo no vídeo por que hoje, muitas vezes, você nem traduz, você só edita um pedaço e não transcreve, e vai falando a partir do que está ali. Porque ali você está vendo. É óbvio, tem coisas muito óbvias, né? O cara está assim, está triste, mas às vezes não está. Você não perguntou para ele, você não sabe. Então, tem coisas que a gente não sabe, até hoje continua sem saber. Mas tem muita coisa que tem dado para a gente entender melhor e interferir melhor, né? Então, tem algumas, até depois podia passar para o grupo, para quem quiser, até aqui, tem algumas teses de doutorado. Por que foram no doutorado? Porque essa teoria precisou de mais tempo para ser compreendida, até hoje não é muito ainda, e a gente continua trabalhando em cima disso. Então, eu tenho umas 4 teses de doutorado em que a gente trabalhou exatamente isso, ouvir o que o cara falava, ver os gestos que estavam rodando e fazer uma intervenção, e aí novamente olhar o que está sendo falado, porque você não olha só o corpo, você tem que olhar tudo. Se você olhar só o corpo, você está separando o corpo da mente. Então, a teoria da cognição corporificada, ela trabalha bastante com a parte semântica, com a parte do significado. Tá? Não sei se deu para muita coisa, mas eu tenho muito material aqui. Amanhã... João, eu não sei falar nada disso, eu sei muito. Eu passo. Mais alguém? Nem por escrito? Nem se a gente virar de costas. Qualquer mídia. Qualquer tecnologia. Até mais primitiva. Né? Aqui ele está realizando a oralidade, que é mais primitiva, né? Segunda. Muito bem. Essa é a primeira oportunidade de poder estar falando sobre tudo isso, que foi já abordado por eles. Vejam bem que nós temos aqui, como foi projetado, o Amarildo para ser o representante do modelo dos campos semânticos, uma vez que acho que é um dos mais, não o mais antigo, mas um dos mais antigos, né, doutores que trabalham com Roma.
especialmente com o modelo. Mas você foi a menina do Espírito Santo, né? Foi a terceira, né? Isso. E a Janete, que com um olhar, digamos assim, externo, de fora, mas que acompanha o Rômulo desde quando ele foi para a Inglaterra, acho, né? Ele foi para a Inglaterra fazer o doutorado dele. Então, para nós essa visão é muito importante, né? Esse acompanhamento, esse olhar. Me lembro que lá em Rio Claro, o Garnica, né, foi convidado para fazer uma fala, numa ocasião também, com essa mesma metodologia, né? E para a gente é muito proveitoso, né? Para o grupo de pesquisa como um todo. Bom, então, se não houver mais nenhuma... Eu estou dando tempo para pensarem aí. Se não tiver mais nenhuma participação, a gente vai encerrar por aqui, agradecendo a todos e a todas a paciência que tiveram para superar aqui os contratempos, né? Nada programado, nada com intencionalidade. E fica o convite aí, nós queremos nos reunir agora aqui próximo, né, num local mais à vontade, né, para um relaxamento. E amanhã almoçarmos. E amanhã, então, às 9 horas, é isso, Pedro, né? Às 9 horas, aqui mesmo, nesse espaço, nós renovamos e reforçamos o convite para que vocês nos acompanhem aqui na parte da manhã, tá bom? E aí, à tarde, nós já teremos, não é uma reunião, nem bebia, água já bebi, não é uma reunião fechada, mas é mais restrita, né, ao grupo de pesquisa, para discussões sobre o modelo de forma mais intensa, mais aprofundada. E aí nós agradecemos a todos e a todas e tenham uma boa noite.